Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Amada irmã, amado irmão, os discípulos observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram então a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras foram falando a respeito dele. Este grande mistério da transfiguração do Senhor nos interpela, como indica o tratado sobre a transfiguração de Pedro de Blois, um presbítero, quando pergunta: Teria o Deus Vero renunciado completamente à humilde condição da natureza humana no momento da transfiguração de Cristo? Teria ele, ao revestir temporariamente a veste da glória, rejeitado a indumentária grosseira dos cativos que somos nós? Não aconteça que o homem, assumido pela graça, seja rejeitado por causa de qualquer honra ou glória que for. Uma vez assumida pela divindade, a natureza humana não conheceu divórcio nem recebeu libelo de repúdio. O sacramento desta união bendita permanece intacto. Essas realidades que Deus uniu, nenhuma ocasião de honra ou necessidade vieram separá-las. O Senhor Jesus viveu verdadeiramente a miséria da nossa condição mortal, conservando íntegra a glória da divindade. Assim pôde revelar a glória da imortalidade numa carne ainda mortal. Depois da ressurreição, ele mostrou em seu corpo glorificado as cicatrizes de suas feridas. Hoje, em virtude do mesmo poder, demonstra numa carne passível a glória da ressurreição. Assim, no momento em que estava sendo glorificado, continuava sujeito ao sofrimento, ele que, em meio às fraquezas de nossa condição mortal, permaneceria verdadeiramente imortal. Com efeito, por meio desta visão, Cristo fortaleceu naqueles 3 discípulos de modo admirável os rudimentos de uma nova fé. Até aquele instante, eles poderiam ter hesitado em acreditar que Cristo era ao mesmo tempo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas agora já o sabem, pois presenciaram um espetáculo visível e adquiriram para a própria fé um olhar penetrante. Cresça e seja fecundada a nossa fé por esta verdade da manifestação amorosa de Cristo a nós. Oremos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.